Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E na aula de hoje eu vou disponibilizar para vocês uma aula que estava só para membros, tá? A nossa parte de membros está se encerrando e eu vou deixar todas as aulas aqui para vocês. É este vestidinho aqui, que eu vou deixar aqui deste lado. Gente, esse vestidinho aqui a gente fez faz tempo, acho que vocês já viram até alguns shorts dele por aqui, tá? Vestidinho de seda begônia e eu forrei com viscose, tá? Então, viscose verdinha. Essa viscose eu comprei aqui na minha cidade, numa loja que tinha essa cor, não me lembro onde, tá? Faz tempo. E a seda begônia é lá da Rosimel Tecidos, tá bom? Então, essa aula vai estar dividida em várias partes. Todas as partes vão estar aqui na descrição do vídeo. Aulas necessárias, aula de base vai estar aqui na descrição do vídeo. Gente, eu sempre falo pra vocês, o que é necessário está na descrição do vídeo. Aí vocês pulam esse pedacinho aqui, ó, e perde. Então, muita atenção, tá? Pra tudo aqui, tá bom? As aulas que estão aqui embaixo, a sequência das aulas, tá? Aula completa pra vocês, tá, gente? Coisa que nem todo mundo ensina, tá bom? Então, é isso. Todas as informações estarão aqui. Dúvidas, deixem aqui nos comentários, tá? Dê o seu joinha, se inscreve no canal e bora pra aula! Para começar essa modelagem, eu fiz a base do vestido com pence, porém eu fiz o comprimento longo, tá? E eu vou começar essa modelagem modelando as saias, tanto saia frente como saia costa, tá? Vou fazer a modelagem das duas. Ó, deixa eu só dar uma tiradinha aqui nas costas. Vamos modelar as saias, tá? As duas terá o mesmo tipo de modelagem. Tá bom? Ó, vou dividir esta saia aqui ao meio. Aqui estou no meio costa, tá? Meio costa. Vou dividir o meio costa ao meio. E nós vamos fazer separado, tá? Parte de cima e parte de baixo. Então, nós vamos fazer saia, depois a gente vai para a parte do corpo, tá? Então, vamos dividir aqui a saia ao meio e vou descer aqui a minha peça. A parte da cintura dividir ao meio. Vou descer os 12 centímetros, tá? E lembra que aqui na nossa base a gente aumenta 3, aqui na saia eu vou tirar 1,5 para cada lado, tá bom? Vou descer aqui os 4 centímetros para a correção de bumbum, ó, 4 centímetros e outros 4. E vou fazer aqui, ó, o risco para a correção de bumbum. Vou fazer até um pouquinho para fora, porque na hora que a gente abrir o evasê ali, o risquinho vai um pouco para fora. Essa minha linha aqui principal da minha pence, eu vou descer ela até lá embaixo. Lá embaixo mesmo. Só vou dar uma olhadinha como que vocês estão enxergando aqui, tá? Bom, aqui então, nas costas, a gente vai arrumar o quadril, ó. Vou dar aquela arrumadinha aqui no quadril. Lembrando que a gente divide o quadril ao meio, tá? Eu divido a olho, tá, gente? Mas pra quem não conhece, ó, a gente divide ao meio, entra 0,7 e vem, ó, a partir do 4 aqui que a gente desceu, vem arrumando, ó, esse quadril aqui e fazendo a circunferência bonitinha aqui do quadril. Tá? Deixa a circunferência bem bonita do quadril.
A correção de bumbum a gente faz depois. Aqui eu vou afastar, deixa eu só encaixar bem certinho aqui para ver se vocês estão enxergando. Eu vou erguer um pouquinho a câmera só para vocês enxergarem tudo certinho que eu vou mostrar agora para vocês. Ó, aqui na nossa linha, aqui na barra, ó, eu vou aumentar 4 centímetros, tá? Aqui o valor, gente, que a gente aumenta é indiferente. Tem gente que aumenta 10, tem gente que não aumenta. Tudo vai depender do quanto você quer de evasê. Eu não quero muito evasê, então eu vou aumentar 4. E eu tenho que ligar esse 4 aqui no meio do nosso quadril. Então, no caso agora eu vou usar a caneta vermelha para vocês enxergarem. Eu tenho uma régua de 1 metro, mas eu não vou utilizar ela aqui, porque eu vou utilizar a maneira mais fácil para ensinar vocês. Eu utilizo a fita, ó, coloco a fita aqui no 4, estico ela bem certinha e vou bater ela lá no meio, ó, bem esticadinha. Vou vir andando aqui com a minha mão, ó, paro aqui numa metade e faço um risco. E nesse risco que eu fiz, tá? Venho, opa, venho arrumando aqui, ó, passando esse risco. Ah, Meise, esse tanto que entrou vai dar defeito? Não vai dar defeito, tá, gente? Porque na hora que a gente abrir o evasê, ele vai abrir. Vou cortar aqui a parte da minha saia. Quando a gente abre mais, possivelmente ele vai sair mais para fora, tá? A parte das costas ainda falta fazer a correção de bumbum. Então, a parte das costas não está finalizada, ok? Vou deixar ela guardadinha aqui. Vamos para a parte da frente. Então, a parte da frente, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui embaixo a minha linha. Já vou marcar 4 centímetros aqui para eu não esquecer. Vou dividir aqui o meu quadril ao meio. Aqui entre a 0,7 e desce mais ou menos 4, tá? Só para fazer a correção bonitinha aqui, ó. Vou riscar aqui a lateral até ali no meio, bem certinha. Só que aqui na frente a gente utiliza essa linha como a nossa linha principal, ó. Então, eu vou descer ela até lá embaixo.
E vai ser dela que vamos descer aqui os 12 centímetros e afastar 1,5 para cada lado. Lembrando que as costas a gente tem que fazer correção de bumbum, mas tanto frente como costas nós temos que abrir o evasê. É que o evasê a gente abre nas costas depois de fazer a correção de bumbum, tá? Ó, mas vou estar separando aqui a saia também. Meio frente. Esse tanto de papel que me sobrou, eu vou guardar para fazer a correção. Vou separar a frente, vou pegar as costas pra gente fazer a correção. E aí, enquanto as costas vai secando, a gente vai fazendo a parte da frente, certo? Vamos fazer aqui a correção. Correção de bumbum, já estamos cansados de fazer aqui neste canal. Meio costa virado pra mim. Primeira linha depois de descer 4 do quadril. Corto. Sem chegar ao final, sempre o final grudadinho. Vou virar a parte da pence para a parte da barra. Vou passar a cola aqui nessa beiradinha do papel. Gente, pra quem pergunta que papel eu uso, esse papel é um papel reciclável, tá? Eu não gosto de papel craft. Eu não gosto de reutilizar molde, usar esse molde pra fazer outro molde, sabe? De riscar assim, eu acho isso uma baita de uma preguiça, né? Vou usar esse molde pra fazer o molde de outra pessoa. Eu vou cortar esse aqui também, a mesma coisa que eu cortei a parte de cima. Sabe, usar esse molde para fazer o molde de outra pessoa, mudando algumas medidas, aumenta aqui, acho isso uma baita de uma preguiça, tá? Então, sempre fazendo modelagens novas, ok? Pra mim, e imagina para minhas clientes, né? Sempre. Deixando sempre aqui 0,7, vocês podem marcar, eu já faço a olho. Passo cola nesse quadradinho todo. Segura aqui a pontinha e coloca ali. Zero 0,7 aqui também, passando cola aqui na beiradinha. Corta aqui a diferença. Tá? Tá vendo aqui que fica uma curva diferente, não fica aquela curva retinha? A gente deixa exatamente como está, tá bom? Não tira nada. E aí, a gente deixa secar. Enquanto isso, vamos para a outra parte da nossa modelagem. Essa
parte da modelagem, eu vou separar frente e costas, tá? Essa parte da modelagem eu vou começar pela frente, tá bom? Por que a frente dessa vez? Porque sim, gente. Exatamente porque sim. Ombro, sempre correção de ombro, a gente desce meio na frente e nas costas, tá? Meio, frente e meio costas, ó. Sempre na parte do ombro, terminando em nada, sempre na parte do decote, terminando em nada no ombro, dos dois lados. A diferença é que costas, a gente sobe 1,5. Costas, a gente sobe 1,5 e frente, a gente desce 1,5. Que é a correção que a gente faz aqui no ombro, tá? Ok? Então, a correção de ombro já está ok, então vamos para colocar modelo aqui. Bom, eu vou descer aqui 2 centímetros. Desses 2 centímetros, eu vou afastar mais ou menos uns 2 também. Distância de mamilo, que é aqui, ó. Vou passar um risquinho aqui que vai vir nesses 2 e vou afastar mais ou menos 1 centímetro aqui pra gente fazer a nossa correção aqui de decote. Sabe aquele decote que a gente faz que fica assim sobrando? É exatamente porque não tem essa correção. Então, a gente faz essa correção. Por isso que eu gosto desse papel, porque esse papel dá pra gente aí mais mobilidade pra gente trabalhar com ele. Então, a correção de decote. Gente, vai ser um vestido longo, é fazer frente única, tá bom? Só que é uma frente única diferente. Ó, aqui eu desci 2, mas aqui eu vou descer uns 3. Essa correção, no caso, a gente não vai usar, tá? Eu só fiz pra vocês entenderem aí o que eu estava falando, ó. A gente vai vir, ó, mais abertinho. Eu gosto de medir 8 centímetros com a fita em pé. Então, ó, fita em pé, ó, 8 centímetros e faço aqui a minha marcação. Ok? E agora a gente vai fazer a cava. Aqui eu não vou descer absolutamente nada. Vamos fazer a cava. Como nós vamos fazer essa cava? Ó, vou dividir aqui a minha cava, ó, da linha de busto até a linha de ombro ao meio. Distância, sempre a gente faz as pences. Então, gente, vou entrar aqui uns 3 centímetros. Sempre a gente faz as pences ali pela linha. E aqui eu vou entrar uns 2 centímetros mais ou menos, tá? Pra ficar bem certinho. Vamos fazer outra pence aqui. Gente, aqui a pence, ela não precisa estar totalmente colada, tá? Ela tem que estar colada aqui onde a gente vai fechar ela. E aí, ó, vou vir aqui desenhando a minha cava, que vai ali acabar em nada, ó. Ok? Aqui é a minha cava. Vou esperar dar uma secadinha aqui. Vou colocar um alfinete aqui em cima, onde não tem cola. E aqui em cima também, onde não tem cola. Enquanto seca essa parte, vamos partir para as costas. Tá, costas, vamos lá.
costas, vou tirar um no meio costas. Esse um que a gente tirou vem até aqui, mais ou menos aqui na metade. E a gente vai dividir aqui no meio da lateral da cintura até aqui nesse um que a gente tirou, tá? Que esse um, gente, que a gente tirou o fundinho das costas. Na saia não tem necessidade, mas aqui tem. Ó. Vou subir 12 e vou entrar um para cada lado. A gente tem duas opções aqui, fazer a pence ou colar a pence, tá? Tanto faz. Eu vou, primeiramente, eu gosto de pegar este desenho aqui pra fazer ali as costas, sabe? Pra vir o desenho ligado, mas eu acho que eu vou ter que fazer lá primeiro. Aqui meio costa. Ok, meio costa, ok. Vamos voltar lá pra frente. Vamos fazer as outras partes. Aqui, entre pence e cintura, acho o meio, divide ao meio e entra 0,7. Vamos fazer a curvinha aqui. Curvinha. Pence. A pence vai ser feita, então, nós entramos 4 centímetros da pence, divide ao meio, passo o risco, acho o meio dela, e no meio dela, nós vamos riscar ela até o final, porque essa pence a gente diminui um pouco ela aí, ó. Então, essa pence será feita, ok? Bom, vamos ver se já dá pra gente cortar aqui, gente, a modelagem. Ai, a modelagem tá certa, não. Oxe, errei em um detalhe, um pequeno detalhe. Ela vem, a gente corta ela aqui no 3, ó. A gente vai tirar esses 3 centímetros dela. Ela vai ficar certinha. Tira os 3. Agora sim, a gente acha o meio e faz a curvinha dela. Agora sim. E aqui é o nosso meio frente. Que a gente não vai fazer pence na frente, tá? A saia nossa também não tem pence, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Ó, parte da frente, ok. Agora, eu vou vir com essa parte da frente, ó, aqui nas costas. E agora sim eu vou estar desenhando. A gente pode vir até mais ou menos aqui, ó. E estar vindo até o final dessa pence, tá vendo? E fazer a pence. A gente pode estar fazendo essa pence sim. Ó. Meio costa. Ao invés de estar fazendo inteiro tão decotado assim, a gente faz a pence sim, tá? Ou pode colar também, tá? Não faz também, nossa, tanta diferença. Vamos fechar a pence.
Bom, molde frente e costa feito. As costas aqui ficou bem fininha, pra falar a verdade. Vou arrumar. Pronto. Agora, nós vamos para a parte 2, tá? Que é colar, abrir o nosso evasê, tá? Então, eu vou parar de filmar e vou erguer a câmera para a gente abrir o nosso evasê. Ó, aqui vou estar fechando, vou jogar esses papéis fora e vou começar aqui a abrir o nosso evasê, tá bom? Não preciso de caneta, só a cola, papel, tesoura e o molde. Agora, nós vamos fazer a abertura do nosso evasê. Vou começar pela frente, lembrando que frente e costas é a mesma coisa. Então, vamos lá. Tesoura, molde, papel e nossa cola. Certo? Eu vou virar deste lado para ficar mais fácil para mim cortar, tá bom? Então, ó, vocês vão conseguir acompanhar tudo certinho, normal. Vou cortar essa linha vermelha até aqui a pence. Então, ó. Ó, até a base da pence, parei e vou colar aqui. Gente, eu gosto de colar um papel aqui no evasê, por quê? Né? Tem gente que já bota assim, direto no tecido e bora lá e vamos que vamos, tá? Mas eu gosto de colar no papel porque vamos supor que a gente vai fazer o forro. Eu gosto de fazer forro embutido. Às vezes não dá as mesmas medidas no tecido e no forro, tá? Então, vamos fazer tudo aí certinho pra não dar erro, ok? Vou vir com o meu molde aqui em cima. Vou colar a primeira parte aqui na beirada. Primeira parte aqui na beirada, tá? E aí, a outra, eu vou ajeitar ela aqui certinho. Eu vou passar alguns risquinhos. Eu vou passar com lápis mesmo, alguns risquinhos assim, ó, só pra sinalizar onde vai ser aqui. Ó, deixo ela bem retinha, tá? Porque eu vou fazer essa sinalização pra eu já poder cortar o excesso de papel, tá? Ó. Então, vou passar a cola aqui na beirada também. E vou vir com muito cuidado, colando aqui, ó, esticando certinho e vindo. Porque, ó, mesmo eu fazendo lá a sinalização, ele não tinha ficado esticadinho. Ó, agora, minha base, ó, está esticadinha do evasê. Agora, eu vou marcar a barra. Como que eu vou marcar a barra?
Vamos lá. Eu vou acabar usando o meu lápis também, eu vou virar pra vocês verem, só que eu só vou mostrar uma coisa, ó. Eu vou medir daqui da minha base, ó, da pence, até lá na barra quanto que dá. Deu 85, ok? Então, eu vou virar aqui pra vocês verem. Vou colocar o meu 85 aqui. E vou fazer várias marcações. E aqui o 77, eu vou marcar 77 lá na lateral, nos 4 centímetros também. Qual 77, Maisy? Daqui, ó, medida aqui, ó, do meu quadril, dessa linha preta aqui, que é o meu quadril, lá na barra, ó, lá na barra, deu 77. Então, eu vou arrumar aqui a lateral, esse biquinho aqui da lateral que a gente aumentou lá na modelagem 4 centímetros. Então, vou cortar aqui o evasê. E vou cortar esse biquinho aqui, ó. Só esse biquinho aqui, pra não dar esse defeito lá quando a gente fizer a nossa roupa. Ok? Então, evasê da frente, pronto. Agora, nós vamos no evasê das costas. Deixa eu só tirar tudo para pegar as costas. Costas, então, mesma coisa. Gente, exatamente igual para fazer aqui o evasê das costas, tá bom? Nada de novo. A diferença é que as costas, o corte no meio fica um pouco mais curvo porque tem essa correção de bumbum. Mas nada que atrapalhe, tá? E agora, vamos colocar as mesmas medidas. Lembrando, aqui nas costas, eu faço a lateral aqui por essa medida abaixo. Ó, por essa medida aqui, gente, abaixo do
Pode ser pela medida lateral, pode ser. Vai ficar a mesma coisa, não vai mudar nada. Tá bom aqui. E aqui a gente mede, eu ia falar pela medida abaixo da correção, mas aqui a lateral é a mesma coisa. Aqui a gente pega a barra, vem medir aqui, ó, deu 1 centímetro a mais, tá? Porque tem a correção ali. Mas não é porque no meu deu 1 que no seu você vai pegar e vai colocar com 1. Você vai medir aí no seu, tá? E vamos fazer o corte. E agora, a modelagem pronta, vamos para todo o processo de corte e costura desse vestido que está lindo. Lembrando que toda a parte de corte e costura está disponível para membros aqui do canal. Gente, eu juro que eu tô tentando ao máximo enquadrar aqui a imagem para vocês. Vamos lá. Vou começar, ó, dobrei já, deixei o tecido dobradinho pra gente começar aqui. Vou pegar a minha saia, meio frente, tá? E vou colocar aqui, ó, bem na beiradinha certinho, pra cortar. Vou deixar ali uma barra de 4 centímetros, tá? 5 dá pra deixar, porque a gente não tem aqui muito tecido de sobra. 5 dá pra deixar, deixa eu ver se 5 dá, tem que subir um pouquinho mais, mas 5 dá pra deixar. O evasê, ele ocupa bastante espaço, tá? Eu considero 2 metros só pra saia vazia, que eu tô com 1,5 metro pro vestido todo, então vamos lá. Eu vou colocar forro, gente, só na parte de cima do vestido, porque eu vou colocar um bolso. Porém, se eu ver que precisa de um forro na saia, eu ponho um forro curtinho, tá bom? Mas aí, conforme a gente for provando, eu vejo. E a parte de cima eu não vou pôr desse tecido, eu vou pôr numa viscose ou num viscolinho liso, o que eu tiver disponível ali no meu armário, tá? Mas por enquanto, vamos focar aqui na saia. E sempre que a gente for cortar uma saia vazia, a gente começa sempre pela saia. Então, aqui, ó. Estou alfinetando o molde. Talvez na hora de alfinetar ali embaixo vocês vão ver um pouco a minha cabeça, que é normal já aqui neste canal. Bom, vou colocar medidas aqui. Vou colocar aqui 2 na lateral. E 5 na barra. Vou dar uma olhadinha como está a imagem para vocês, tá, gente? Tá? Como eu falei, vocês não vão conseguir ver a imagem toda, tá? Agora, eu vou encaixar lá as costas. Então, peraí.
Ok. Então, coloquei 2 na lateral toda e 5 aqui na barra. As costas é 2 na lateral e 2 pode ser 1,5 lá no meio costa, tá? Tá vendo? Bem chatinho de posicionar. Ó, só vou alfinetar esse aqui pra gente ter uma noção. Alfinetando esse aqui, gente, vocês não estão enxergando. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui que eu falei é lá a minha parte da frente, ó. Porque olha lá o tanto, lá eu tenho que deixar 1,5 na cava, tá? E, ó, a barra, eu tenho que descer 5 na barra. Então, eu tenho que dar um jeito aqui de dar uma subidinha a mais, pra não me atrapalhar. Nem que eu tiver que mexer aqui na lateral, entendeu? Mexer na lateral pra encaixar, tá? Eu tenho que encaixar. É isso, eu tenho que encaixar. Então, é que nem eu falo, o Evas, ele é um pouquinho chato de trabalhar com ele. Mas a gente consegue, tá? Ó. Aqui eu não ligo na meio costa de sair um pouco pra auréola, tá? Porque aí depois eu vou acertando. Eu não sei se vocês estão enxergando, mas aqui eu alfinetei a auréola certinho o desenho da estampa. Então, eu alfinetei certinho o desenho da estampa. E eu dei esses piques aqui na minha auréola. O que significa esses piques? É quando a auréola tá bem franzidinha, sabe? Que aí fica franzida, então a gente dá esses piques que ela perde aquele aspecto franzido dela, tá? Mas não é segredo nenhum, é só um detalhezinho. Eu vou agora passar pro lado de lá, pra eu estar alfinetando o lado de lá. Ó, tô marcando 5 de barra. Esse aqui pra fazer aqui está tranquilo. Eu vou marcar o 2 aqui só pra eu saber certinho como que vai ser. E 1,5 aqui na cintura da frente. Tá ok. Bom, deixa eu voltar a câmera agora para o lado de cá. Eu vou estar cortando, ó, 1,5 que eu falei é ali, tá? Eu vou estar cortando essa primeira saia pra gente poder prosseguir nas costas. Então, eu vou estar cortando aqui a frente.
Gente, um detalhe. Aqui eu comprei 1,5. Se eu tivesse comprado 1,60, pra mim seria muito melhor, tá? Mas 1,5 vai dar na rata. Tudo que me sobrar de cantinho, eu vou guardar para poder fazer viés, porque a gente tem aqui a tirinha do pescoço para cortar ainda, tá? Então tem esse detalhe ainda. Ó, vou colocar alguns alfinetes aqui nessa parte de cima para não sair do lugar na hora que eu for cortar aqui. Bom, vou marcar os 2 centímetros aqui. Esse bagulho é a gata, brincando embaixo da mesa. Ó, não tem problema aqui uns lugares, ó, teve alguns lugares que ficou mais, outros menos, eu não vou tirar, ó, porque aqui alguns ficou menos, então eu vou deixar aqui assim, porque depois a gente vai carretilhar e nós vamos passar o overlock para deixar ele totalmente igual, tá? Então, ó. Tá? Depois a gente passa o overlock e aí a gente consegue deixar tudo igualzinho, tá? Deixar aqueles alfinetes lá. E vou marcar aqui, então, os 2 centímetros nas costas, tá? E depois, gente, a gente já vai pra carretilha e montagem da saia. Vamos fazer esse vestido por partes? Vamos fazer primeiro a saia, depois a parte da blusinha, que a blusinha a gente tem que forrar, tá? Vamos fazer uma parte de cada vez, para vocês irem vendo os processos sendo feitos um por um. Às vezes, sendo feitos todos de uma vez, a gente acaba ficando perdido. E vendo um de cada vez é diferente. Então, ó, a gente vai carretilhar a saia agora, tá? Pra gente poder começar a montar a saia. Então, pera aí que eu vou trazer a câmera agora um pouco mais perto pra gente carretilhar mais de pertinho. Vou estar carretilhando o meu molde, né, o meu tecido com o carbono branco. Vamos lá, estiquei aqui meu carboninho, deixa eu ver como está a câmera para vocês. Eu quero enquadrar ela no meu carbono, que assim eu consigo saber certinho como vai estar. Pronto. Então, eu vou carretilhar. Ó. À frente, eu vou carretilhar a lateral. Ó, eu seguro bem firme aqui, ó, o evasê. Ó, aqui a lateralzinha da barra, ok? Vou dar uma viradinha aqui pra ficar mais fácil pra mim.
E vou carretilhar aqui também a lateral. Eu faço a marcação aqui do quadril, tá? E venho aqui na cintura. Vou passar meus alfinetes para o tecido. Vou tirar o restante dos alfinetes, porque aqui eu estou na frente. A barra, gente, eu não carretilho, tá? Vocês sabem que a barra eu nunca carretilho. E vou estar carretilhando agora este outro pedaço. E agora, da mesma forma que eu segurei lá o papel, eu venho segurando o tecido, ó. O quadril, não esquecem o quadril, cintura. Aqui, aquele pedacinho da barra, pra gente colocar bem certinho lá. E aqui, as outras partes. Frente, posso tirar os alfinetes, que não vamos precisar deles aqui. E vou estar guardando aqui à frente, enquanto a gente faz a carretilha das costas. Costas, vou começar aqui com a parte de cima, tá? Ó, quadril dos dois lados, tá? No meio costa e na lateral. Meio costa, eu gosto de fazer um risquinho pra sinalizar, porque meio costa a gente vai por zíper. Cintura. E agora, a costurinha aqui no meio costa. A costurinha da lateral. Depois volto aqui para a lateral, vou sinalizar aqui a lateral, ó. Vou carretilhar ali a lateral, a barra, e venho carretilhando aqui a lateral completa. E depois o meio costa completo. O meio costa a gente não precisa marcar ali embaixo, tá? Depois disso, vou passar os alfinetes para fora.
guardo o meu molde e vou passar a carretilha para o outro lado. Meio costa, quadril, quadril, cintura, lateral, volto aqui, ó, sinalização da barra e a lateral. Tudo certo, posso guardar aqui o meu carbono. E aqui, da sinalização aqui, ó, do quadril para baixo, eu vou encher de alfinete, porque já está carretilha com carretilha, tá? Porém, eu não tiro aqueles alfinetes ainda, eu só tiro a hora que eu chegar neles. Aí, por exemplo, passei desse, aí eu posso utilizar esse alfinete para colocar ele aqui para baixo. E mesmo assim, como está carretilha com carretilha, eu olho, porque às vezes não está, entendeu? Às vezes o tecido escorrega, então é sempre bom estar observando para manter sempre bem certinho. Aqui eu tô trabalhando com uma seda, então escorregar e sair fora da carretilha é muito fácil. Então a gente sempre tenta manter tudo bem certinho, tá? E eu vou alfinetar o meio costa inteirinho até lá na parte da barra. E depois de alfinetar o meio costa bem certinho, a gente vai costurar ele lá na máquina, tá? A gente vai costurar toda a nossa saia antes de estar passando para a parte da blusa. Vamos fazer esta peça por partes, tá? Acho que vai ser bem legal para vocês verem as partes se criando aos poucos. Gente, tem algum lugar reformando aqui perto, não sei onde, que tá esse barulheiro bem hoje, que ontem não estava. Ó, então já alfinetei e vamos lá para a máquina para passar essa costurinha. Vou começar nosso processo de costura. Como estou trabalhando com um tecido delicadíssimo, vou fazer o nosso teste principal em um retalho, tá? Porque o teste a gente faz primeiramente em um retalho. Para ver se não puxou fio, tudo certinho, se o tecido está ok. Gente, deixa eu só fazer uma coisinha para melhorar a iluminação. Agora sim! Vou começar, então, aqui, ó, pela parte de onde vai nosso zíper, tá? Vou posicionar aqui, tirei o primeiro alfinete, ó, dei 2 costuradinhas, tiro esse alfinete, vou dar um retrocesso e venho segurando e dando uma leve esticada. Por que a gente estica esse tecido? Tá? Não só esse, tá, gente? Todos os tecidos é sempre bom dar aquela esticada na hora de costurar, pra ele não franzir, tá? Ó, chegando perto
do alfinete, a gente vai tirando e vai esticando. Ah, Maisy, pra que tanto alfinete assim? Gente, ó, eu gosto da costura bem certinha, tá? Por que tanto alfinete assim? Pra costura não sair do lugar, pra ficar tudo bem certinho. A gente está trabalhando com uma modelagem certinha, perfeita, impecável. Uma roupa sem precisão é uma roupa torta, uma roupa mal feita, tá? Então, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, o modo que a gente está fazendo. Então, se vocês querem trabalhar com alfinete aqui e outro lá e sua roupa sair torta, eu não tenho culpa se você precisar desmanchar depois. Quando estiver chegando no final, eu dou alguns retrocessos, tá? Porque se a gente precisar cortar depois, não tem problema, tá bom? Aqui depois a gente vai passar a overlock e o ferro pra assentar certinho. Mas enquanto isso, a gente vai voltar lá na mesa para alfinetar carretilha com carretilha aqui na lateral, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, estou unindo lateral da frente com a lateral das costas. E tudo que a gente fizer desse lado, vamos fazer igualmente do outro lado, tá? Ó, vou fazer o encontrinho de X da cintura, ó. Tá vendo aqui a minha carretilha? Como que funciona o encontro de X? Ó, a minha carretilha, ela tem um xizinho aqui, ó, dos dois lados. Então, eu vou primeiro colocar um alfinete aqui no meio, onde faz o encontro dos X, ok? E vou segurar ele aqui em pé. Vou colocar um na altura aqui, ó, na horizontal. Tá? Ó, e outro na vertical. Então, aqui eu fiz o encontro de X, ele está na carretilha, batendo certinho. E vou fazer esse mesmo encontro aqui no quadril. Então, faço esse mesmo encontro aqui no quadril. E aí, nesse encontro de X, como eu fiz na cintura e no quadril, eu posso ligar aqui os pontos. Sempre carretilha com carretilha. Agora, eu vou vir fazer esse encontro de X aqui na minha barra. Lembra que a gente fez uma marcação? Então, o mesmo encontro de X lá na barra, certinho. Pra ficar tudo encaixado perfeitamente. Lembrando, gente, tudo que a gente fizer desse lado, nós vamos fazer do outro lado também. E aí, nisso, eu vou esticar o meu tecido. Vocês não estão vendo que eu estou esticando, né? Vocês estão vendo uma parte só. Mas tá bem esticadinho aqui, ó, meu quadril e minha barra. E aí, eu vou ligar os pontos. Deixo ele bem esticadinho e ligo os pontos. Certo? Sempre bem esticadinho pra conseguir encaixar bonitinho, bem certinho. Ligar os pontos, gente, é ligar a carretilha da frente com a carretilha de trás, tá? E fazer isso dos dois lados, que seria este lado que estamos fazendo e o outro lado, as duas laterais, tá? Porque a outra lateral eu não vou filmar, que eu já estou ensinando aqui uma lateral com vocês e a outra podem fazer sozinho, para ver se vocês aprenderam mesmo tudo certinho. Ó, vai colocando quantas vezes for necessário até
realmente grudar ali a carretilha com a carretilha, ok? E agora, vamos colocar, ó, carretilha todo certinho. E agora, vamos alfinetar o outro lado, igual a este, para depois a gente ir na máquina e já costurar. Lembrando o tecido sempre na nossa frente. Então, agora eu viro a saia e venho com esta parte da saia alfinetando virada pra mim, certo? Vou fazer esta parte. Vou costurar a lateral, então, aqui também, sem segredo nenhum, da mesma forma que a gente fez nas costas. Vou começar aqui, retrocesso no início, eu gosto de dar retrocesso acima da carretilha, tiro o alfinete, dou abaixo da carretilha, porque não sei, sempre fui assim, e ensino do jeito que eu faço. E venho, ó, quadril a gente vem esticando com muita delicadeza também pra não ficar aquela coisa esticada, porque o quadril tem a curva, então essa curvinha ela sai um pouco no viés, tá? Então, vamos bem devagarinho, ó. Dou vários retrocessos ali no final e já vou pegar aqui o outro lado. Cadê o outro lado? E vamos que vamos. O pessoal fala de, colocar alfinete, porque aí você costura por cima do alfinete, aí não é legal. Gente, a gente não costura por cima do alfinete, tá bom? E agora, nós voltamos pra mesa pra cortar a parte de cima, que a nossa saia está pronta pra colocar na parte de cima pra gente provar, ok? Podem abrir costura, eu não vou abrir costura não, gente. Eu vou colocar na parte de cima, provar, depois eu abro as costuras, tá? Essa vez eu vou fazer tudo no basicão, como se vocês estivessem começando agora, tá? Vamos fazer a parte de cima.